Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler: alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri b tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado.
Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada.
Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP-1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP-1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP-107b que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP-107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP-107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP-107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico. Depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51. Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante.
Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas desse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e, por isso, orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado. Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do segundo mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos, portanto os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior.
E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima, por isso precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro. Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos. Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito, muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Marrum-X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Expresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Expresso é que foi descoberto um 4º planeta. Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas, como a de Barnard, sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos.
Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias, como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar. De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas. Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smarty. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há, e em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b. Uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolfie, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente, é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto.
Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna. Tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros. Mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e... qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o quarto planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas, ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos, GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza.
A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Espresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP-890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os 2 planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos, incluindo espectrógrafos, ele pode penetrar na atmosfera dos exoplanetas e revelar quais deles podem ser habitáveis. Então vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. Este planeta tem sido listado como o 2º planeta terrestre de zona habitável mais favorável. Agora está na lista com outros 7 planetas semelhantes à Terra, todos a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Talvez eles se tornem nossas novas casas no futuro. Talvez devêssemos consertar o lar que temos. Mas até lá, aproveite este momento e celebre todas essas novas descobertas. Quem sabe quantos mais planetas encontraremos no futuro, considerando a quantidade de tecnologia que se desenvolve a cada ano? Milhares? Milhões? Enquanto isso, Bob e Rafa, João e Maria, Totó, Wolf e sua mãe, todos estarão lá fora, esperando por nós. Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do 2º mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos. Portanto, os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior. E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima, por isso precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro.
Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos. Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente, os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Marrum-X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Espresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Espresso é que foi descoberto um 4º planeta. Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas, como a de Barnard, sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos. Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias, como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar.
De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas. Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smarty. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. Imagine um planeta como a Terra, mas muito mais pesado. Sabemos que a gravidade fica mais forte à medida que a massa aumenta. É por isso que gigantes como Júpiter em nosso sistema solar têm uma gravidade super forte. A gravidade de Júpiter é cerca de 25 metros por segundo ao quadrado, o que é 2,4 vezes maior que a da Terra. É tão forte que Júpiter atrai centenas de asteroides para si, os quais, sem a presença de Júpiter, cairiam diretamente na Terra. Entretanto, Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem uma superfície sólida como a Terra. É literalmente uma bola de gases em ventos com um núcleo denso em algum lugar no fundo. Se você tentasse ficar em pé em Júpiter, afundaria até chegar lá. Mas o que aconteceria se estivéssemos em um planeta semelhante à Terra, com uma gravidade muito forte? Em primeiro lugar, ele seria muito maior do que a nossa Terra, além de maciço. Isso é muito importante, pois afetaria seu tamanho e a forma como perde calor. Pense da seguinte forma: à medida que as coisas ficam maiores, elas perdem calor mais lentamente, como uma grande panela de sopa fervendo no fogão. Agora me deu fome. Isso significa que a superfície será bastante quente. Você pode imaginar um planeta desértico ou de savana. A paisagem seria diferente em geral. Haveria montanhas mais curtas e oceanos rasos, e o planeta seria plano em geral. A forte gravidade faria com que o interior se fundisse, causando muita ação geológica e tornando a superfície ainda mais plana. O ar nesse planeta robusto seria muito espesso, porque é uma força mais forte puxando para baixo. Respirar seria como inalar uma sopa, por mais estranho que isso possa parecer. Além disso, os ventos e as ondas seriam selvagens e poderosos, enquanto a voar por perto, bem, seria difícil em planetas de alta gravidade. Se aterrissarmos nossa espaçonave nele, será uma grande dor de cabeça sair depois. O lado positivo é que, como o ar é denso, o céu teria cores impressionantes. O pôr e o nascer do sol seriam de tirar o fôlego. E quando se trata de vulcões, eles permaneceriam quietos até que a pressão atingisse níveis épicos. Isso significa que as erupções vulcânicas seriam raras, mas loucas quando acontecessem. Após o pouso, é claro, você sentiria um peso incrível. Seria como se estivesse sendo esmagado. Cada passo seria como um exercício. E até mesmo levantar coisas seria um desafio. E esqueça saltos altos ou cambalhotas extravagantes. Nesse planeta, seus saltos mal existiriam. Até a própria respiração seria difícil para nós.
Portanto, se quiséssemos viver lá, teríamos que adaptar muito todos os nossos esportes e jogos. E escalar uma dessas montanhas curtas seria como subir uma escada sem fim. Os prédios também teriam de ser baixos e resistentes, como pequenas torres atarracadas. Estruturas altas poderiam desmoronar facilmente sob o peso de tal gravidade, e, em um planeta como esse, até mesmo um pequeno tombo poderia significar um desastre. Portanto, os habitantes seriam, em sua maioria, criaturas robustas de 4 patas, garantindo que ficassem firmes e próximos ao solo. Então, todas as criaturas que vivem aqui teriam de ser resistentes. O melhor exemplo são os Elcor de Mass Effect. Eles são uma espécie nativa do mundo de alta gravidade Decuna. Quando se trata de andar, essas criaturas teriam que escolher entre estabilidade e economia de energia. Um número menor de pernas seria ótimo para economizar energia. Nesse caso, elas se moveriam como um pêndulo oscilante, mas não seriam super estáveis. Mais pernas têm o efeito oposto. Essas pessoas também precisariam de pulmões robustos para respirar, corações poderosos para bombear sangue contra a gravidade e ossos super densos. Suas veias poderiam até ter músculos, como as nossas artérias. E com tanto oxigênio ao redor por causa da atmosfera espessa, essas criaturas poderiam crescer muito. Em outras palavras, se vivêssemos em um planeta assim, todos teríamos a aparência de fisiculturistas. A boa notícia é que, com todo esse esforço extra, você poderia desfrutar de mais alimentos saborosos, pois precisaria de calorias extras para manter o novo estilo de vida. É assim que seria viver em um planeta de alta gravidade. Agora, o que dizer do oposto? Um planeta com gravidade super baixa. Em vez de se sentir aterrado e pesado, você se sentiria visivelmente leve e flutuante. Para ter uma ideia de como seria a sensação de baixa gravidade, pense na sensação de pular em um trampolim. Quando você pula no ar, passa por um breve momento de ausência de peso antes que a gravidade te puxe de volta para baixo. Agora, imagine se essa sensação de ausência de peso nunca desaparecesse de fato. Você se sentiria incrivelmente ágil. Cada passo seria um pouco como andar na Lua, onde se pode saltar grandes distâncias com pouco esforço. Uma das maiores diferenças em um planeta como esse seria o clima e as temperaturas. Ao contrário do anterior, esse mundo mais leve pode não ser tão eficaz na retenção de calor. Isso poderia resultar em temperaturas mais amenas e estáveis em comparação com a Terra. Imagine um mundo onde todos os dias parecem um agradável dia de primavera. As estações do ano ainda podem existir, mas os extremos de verões escaldantes e invernos congelantes seriam muito menos pronunciados. Assim, as atividades ao ar livre seriam uma alegria durante o ano todo. A paisagem em um planeta de baixa gravidade seria um espetáculo a ser contemplado. As montanhas se elevariam a alturas imponentes, com seus picos parecendo roçar o céu. Essas majestosas formas de relevo poderiam se estender muito acima das camadas de nuvens. Os vales e cânions seriam profundos e extensos. Respirar lá seria uma brisa, literalmente. Com uma atmosfera mais fina, seria muito mais fácil inspirar. Os ventos seriam muito mais suaves do que em nosso planeta. Tempestades ainda aconteceriam, mas não seriam nada parecidas com as que temos na Terra. A vida em um planeta de baixa gravidade também seria diferente. As plantas poderiam crescer altas e esguias, alcançando os céus. As árvores poderiam se estender a alturas incríveis. Os animais seriam altos e graciosos, com membros longos e corpos esguios. Eles se moveriam com elegância. As asas poderiam ser uma característica comum entre eles. Eles também poderiam ter desenvolvido adaptações especializadas, como sacos cheios de gás. Se nascêssemos em um planeta como esse, também seríamos altos, esguios, com ossos bastante frágeis e músculos muito finos, como aquele menino esticado do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Como você pode imaginar, esse planeta poderia ser um paraíso para os amantes do esporte. Jogos tradicionais como basquete, futebol e vôlei poderiam se tornar incrivelmente populares aqui e muito mais divertidos. As pessoas poderiam saltar muito alto, dar cambalhotas no ar e todos os tipos de movimentos legais. E atividades como caminhadas, escaladas e até mesmo yoga ganhariam novas dimensões. Fazer acrobacia seria tão natural quanto andar. E todas as tarefas cotidianas difíceis que exigem levantar e carregar pareceriam sem esforço.
Arquitetos e engenheiros teriam um dia de campo projetando edifícios nesse mundo. Eles seriam capazes de construir estruturas muito altas e elegantes que alcançariam a linha do horizonte. Nossas cidades estariam repletas de arranha-céus imponentes e grandes janelas. Voar e decolar da superfície seria muito mais fácil. Na Terra, lançar uma espaçonave em órbita requer uma quantidade enorme de energia. Mas em um planeta de baixa gravidade, escapar da atmosfera exigiria muito menos. Isso significa que os seres humanos poderiam viajar mais, e a exploração do espaço se tornaria muito mais fácil e barata. Obviamente, tudo isso significa que o transporte também se beneficiaria da baixa gravidade. As viagens aéreas seriam incrivelmente eficientes, com as aeronaves deslizando sem esforço pela fina atmosfera. Os elevadores em edifícios altos operariam com consumo mínimo de energia. E, em geral, como o planeta provavelmente é menor do que a Terra, viajar por lá seria muito mais rápido. No entanto, pode haver alguns desafios, como corpos frágeis e problemas de saúde. Além disso, provavelmente nos cansaríamos mais rapidamente por causa da atrofia muscular e outros fatores. E talvez o ecossistema não seria tão diversificado como na Terra. Mas ainda assim, parece que viver em um planeta de baixa gravidade é muito melhor do que em um de alta gravidade. Além disso, parece que pode ser ainda melhor do que a Terra. Portanto, talvez um dia encontremos um planeta que seja como um paraíso para os seres humanos. Até lá, vamos cuidar da nossa bela Terra. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio,
também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do kabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares.
Porque há apenas alguns anos, bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais E se?